a mentalidade é o que rege tudo. Se você tem cabeça para dizer, não, eu vou cobrar o que eu tenho que cobrar, independente do que for, vou descobrir como eu faço para conseguir cobrar um valor justo, o negócio começa a rodar, porque pelo menos o dinheiro está entrando, aí você vai ajeitando a parte da gestão ao mesmo tempo. Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o seu primeiro e único podcast a abrir as verdades nua e crua por trás do digital. Tudo o que acontece no empreendedorismo, os desafios, medos, inseguranças que a grande maioria das empreendedoras não compartilha com você, aqui nesse podcast nós abrimos tudo. Eu me chamo Maia Santos, sou host do podcast, fundadora da maior comunidade de posicionamento do digital e CEO da The Wonder Company, um ecossistema de marcas pensado para você. Esse podcast aqui, nós temos episódios novos toda terça-feira ao meio-dia, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de comentar muito abaixo e compartilhar com outra empreendedora que também precise conhecer aqui o podcast. E já no Spotify, você pode nos avaliar. Inclusive, nós sempre pedimos para que vocês avaliem como estão sendo os episódios, como está sendo o podcast, para que a gente continue a subir cada vez mais no ranking. E o Ponta Solta, ele é em parceria com a Rubla, o seu parceiro de negócios no digital. Para você que quer conhecer mais sobre a plataforma, vai estar o link na descrição abaixo. E hoje nós temos duas convidadas, não é uma convidada, mas é uma convidada que vem com um convidado especial. Ela que é arquiteta, doutora, mentora de arquitetas e especialista em gestão. Ela é fundadora da Buclé Arquitetura, Projetar Contabilidade e do Instituto Aline Zanoni, onde auxilia arquitetos que querem transformar os seus escritórios em empresas lucrativas. Então, madames, recebam hoje conosco Aline Zanoni. Seja muito bem-vinda! Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. E olha, já começa contando um pouco pra gente de como foi essa decisão de empreender, como você foi parar na arquitetura. Começa contando um pouco do seu início. Olha, meu início é bem diferente do que a maioria das empreendedoras, porque eu não tinha o sonho de ter meu próprio escritório. Fiz faculdade de arquitetura porque jogava um The Sims na adolescência. Eu adoro as referências, The Sims. Sempre acho que a maioria dos arquitetos da minha geração jogou The Sims em algum momento. E aí, achava legal criar uma casa, né? E foi por isso que a gente vai para a faculdade de arquitetura. Só que quando você chega lá, a realidade é muito diferente. Eu acredito que em várias profissões. A arquitetura é muito além, né, do que fazer uma casa. Enfim, a gente estuda urbanismo, a gente estuda paisagismo, a gente estuda sistemas estruturais, enfim. É muito além do artístico que a gente vai muito procurar na arquitetura. Mas aí, ok, né? Faculdade, ok. E quando eu me formei, eu estava trabalhando num escritório ainda. E não tinha a intenção de abrir o meu escritório, pelo menos não tão logo. Porque eu queria fazer a minha carreira, entender, trabalhar em vários nichos, entender o que eu gostava de fazer. Eu já tinha trabalhado em escritórios de interiores, que é fazer ambientes internos. E nesse momento eu estava no escritório que a gente fazia prédios. Então, grandes edificações, multifuncionais, Balneário Camboriú, esse tipo de edifícios. E eu amava fazer isso, eu achava o máximo, né? Grandes edifícios e tal. Só que fiquei 2 anos lá depois de formada. Meu objetivo era ficar lá. Eu ganhava, um salário de recém-formada, mas eu via outros profissionais lá dentro fazendo, 4 vezes o que eu fazia, que era, 9 mil. E eu achava, nossa, incrível, eu vou chegar lá, sabe? Era meu sonho de vida, era chegar naquele lugar que era a arquiteta mais incrível do escritório e tal. E eu ia fazer a carreira nesse escritório. Mas foi bem na época ali, 2015, 2016, onde teve o impeachment da Dilma, crise no Brasil, tal. E esse escritório desligou todo mundo. Simplesmente, tinham 30 pessoas, do nada tinha 3. E eu fui uma dessas pessoas, inesperadamente. Porque eu fiquei mais pro final, eu acho que eu vou ficar, né? Mas não foi o caso, não fiquei. E aí eu fui desligada. Desligada porque eu era associada, então aquela coisa, mas fui convidada a me retirar, me retirei. E aí eu entrei no mundo do... E agora, o que eu faço? O que eu vou fazer com a minha vida? Socorro, Deus. O que eu vou fazer com a minha vida? Porque eu não tinha programado, vou abrir um escritório, vou não sei o quê. Não. E não era, o meu sonho de vida ter o meu próprio escritório. Acho que muitos arquitetos têm isso. Quer se formar, quer ter seu próprio escritório, quer estar lá na Casa Cor, aquela coisa toda, né? Eu não tinha. Mas como estava o Brasil em crise, também não tinha emprego em lugar nenhum. Então eu fiz o quê? Vou fazer meu escritório, vou abrir meu escritório.
E foi assim, com essa história linda, que meu escritório nasceu. Nada romântica, né? É muito mais de uma necessidade, Foi, né? Só que assim, eu sempre tenho muito perfil de tem que fazer, vamos fazer. Vamos fazer o negócio acontecer. Então, eu tinha férias bem naquele dia que eu fui demitida. Eu tinha uma viagem de férias. Viajei, fiquei uma semana fora chorando e aquelas coisas todas. Não aproveitou nada a viagem. Imagina, né? Fui chorando, voltei chorando. A canceriana aqui também tem o drama da coisa, né? E quando eu voltei, era dezembro, eu falei, quer saber, não vou esperar ano que vem, eu vou começar. Fiz a minha logo, essa coisa toda que a gente faz no início sozinha, né? Fiz a logo, fiz meu site, falei, começar a fazer projeto. Fiz um lavabo da minha mãe e comecei a divulgar no Facebook, na época que era mais forte que o Instagram. Me sinto muito velha falando isso. Mas era. Eu peguei a fase do Facebook também. Pegamos também. Era 2015, fim de 2015. E aí, eu comecei a fazer projetos, o que aparecia, assim. Fiz esse pra minha mãe, aí tinha um amigo do meu marido, fiz pra ele. Uns projetos, assim, interiores. Só que eu não queria trabalhar com interiores. Era uma coisa meio que assim, tô fazendo interiores porque eu preciso. Era meio que uma... Hoje eu vejo, né, que péssimo da minha parte, mas eu tinha essa visão de, cara, eu fazia grandes prédios, agora eu vou fazer um lavabo, sabe? E foi difícil para mim aceitar um pouco isso no começo. Mas depois eu meio que fui gostando de trabalhar com interiores, tanto que hoje meu escritório só faz interiores. Com o processo fui entendendo que eu gostava. E aí assim nasceu o meu escritório, assim que eu comecei a empreender. Fazendo uns projetos e aí aquela coisa, a trancos e barrancos, né? Cobrando baratinho, e logo veio o Instagram. Todo mundo começa, né? Começa baratinho. É o jeito que a gente enxerga de conseguir cliente, porque no início você olha e diz, da onde que eu vou ter cliente? Eu morava em Curitiba, mas eu sou do interior do Paraná. Então, lá em Curitiba eu só conhecia arquiteto, que era quem eu conheci na faculdade. Quem quer me contratar? Não tinha. Então, eu fui logo pro Instagram, que nem era tão na época, o Facebook era até mais, mas comecei a postar esses projetos que eu fazia e tal. E logo cresci muito rápido, porque ninguém fazia isso, poucas pessoas faziam isso. E assim, com 2 meses de escritório, já tinha cliente vindo do Instagram. Nossa. Que eu postava projeto. E aí comecei a ter vários clientes vindo pelo Instagram e o escritório nasceu assim. Só que aí foi, enfim, uma doideira. O primeiro ano foi péssimo em todos os sentidos de financeiro mesmo, lucro, porque não trabalhava muito. E era tudo você sozinha naquela época? Era só eu. Eu, dentro da arquitetura, a gente faz um projeto que demora muito. Às vezes as pessoas não têm essa noção, mas fazer um lavabo, eu vou demorar para fazer esse lavabo, porque eu vou modelar, aí eu vou renderizar, quero deixar com uma carinha de foto. Aí eu vou fazer o executivo, que é toda a parte técnica. E a execução também disso depois. Eu sou uma que não fazia ideia o quão demorado era um projeto. E aí agora a gente começou ano passado, né? Julho a gente começou. E aí até assim finalizar todos os desenhos, os projetos. Acho que foi até, sei lá, outubro. E aí, para começar a execução mesmo, de fato, marcenaria, pintura, etc. Tava programado pra gente concluir em dezembro. E aí, tive vários problemas com o marceneiro, vários problemas na obra. E aí, finalizou agora, abril. Nossa, e ainda tem coisa que estamos finalizando. Mas, realmente, é muito demorado o processo. A minha arquiteta já tinha alinhado isso comigo. Ela falou, olha, o processo vai ser assim, assim. As pessoas acham que é rápido, acham que é fácil. Não é bem assim. Então, ela já tinha alinhado, mas... É bom trazer isso para as pessoas também terem a consciência. Não é algo rápido. Não, gente. E é até frustrante, né? Não Total. só pra gente, mas pro cliente. Porque às vezes ele vem na expectativa e a gente recebe muito isso, né? Eu quero minha casa pronta daqui a 2 meses. A gente não vai dar. E não é nem por nossa conta. Porque o projeto demora, o processo do projeto, mas depois tem os prazos de marcenaria. Às vezes a marcenaria é 70 dias úteis. Às vezes 90 dias úteis. Não, os móveis, para você fazer os móveis, é 60 dias. Exatamente, 60 dias úteis. E isso quando comprem, exatamente. Porque muitos não cumprem. E aí tem essa dificuldade, né? Então, no meu início foi muito isso, fazendo projeto. Eu fazia algumas obras, hoje não faço, mas na época eu fazia, de acompanhar a obra mesmo, passo a passo. E virou um caos minha vida, meu escritório. Falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque não tá dando certo. Eu tô trabalhando muito e ganhando pouco. Não tá fazendo sentido, né? Em algum lugar eu vou ter que ganhar dinheiro nessa vida. E aí eu comecei a olhar para isso. Só que eu tentei de vários tipos que não eram... Hoje, eu vejo que não era a melhor forma. Contratei um freela aqui, um outro freela ali, um estagiário aqui, um estagiário ali. Só que aquela coisa meio solta, vai me ajudando aí, vai me ajudando ali. O que foi me colocando no mundo da gestão. E aí eu comecei a estudar melhor, já estudava um pouco sobre isso. Mas é diferente você estudar na teoria, lá na administração, e você aplicar no teu escritório. Porque eu olhava para um projeto que chegava na minha mesa de um apartamento... Eu não conseguia cobrar mais que 3 mil reais naquilo, porque na minha realidade de vida, meu Deus, isso já é muito dinheiro. Para mim já era muito dinheiro.
Eu venho de uma família que ninguém nunca contratou arquiteto, porque era coisa de rico. Sim. Então, na minha cabeça, a mentalidade de escassez total era isso. Arquiteto é coisa de rico, então, se eu quero um cliente e eu quero um cliente recém-formado, eu preciso cobrar barato, a única forma de eu conseguir cliente. E era assim no início. Então, logo, eu estava com a agenda lotada e dinheiro que era bom não vinha, não via nada. E eu comecei a olhar para a gestão e reestruturar isso, mas foi todo um processo de ansiedade, enfim, long story, de crise de ansiedade, de trabalhar muito. E eu estava fazendo mestrado já nessa época, então tinha mais isso. E aí você conciliava as duas coisas, o mestrado com o escritório. Uhum. E, enfim, aí que eu comecei a olhar para a gestão e adaptar as coisas para fazer dar certo, que é de onde surgiu meu método de hoje. Mas foi todo um processo de sofrimento, eu diria assim. Eu acredito que toda empreendedora, né? A gente comete muito esse erro, principalmente da precificação e do ter a coragem de cobrar aquilo que realmente merece. Então, muitas vezes, o trabalho ele é mais mental do que só a técnica. O que nós mais vemos são empreendedoras, principalmente, eu vejo arquiteta, advogada, quem geralmente tem todo um investimento de energia, tem dinheiro na faculdade, tem muito aquilo de, mas eu não posso cobrar isso aqui enquanto eu não tiver mais um certificado, enquanto eu não tiver mais um MBA, um doutorado, um isso, um aquilo. Então, e é interessante porque, assim, quem geralmente está nessas profissões que são mais clássicas, digamos assim, né, que existem há mais tempo, tem esse pensamento de eu preciso de mais um certificado, mais estudo, mais tempo, mais preparo. Agora, quem vem do digital mesmo, então, social media, copywriter, designer, já tem uma mentalidade oposta, que é mas eu quero ter resultado rápido, eu quero crescer logo. E aí eu sempre trago esse comparativo de que na faculdade, muitas vezes você espera 4, 5, 6 anos para você começar a trabalhar com aquilo. Para você começar a fazer algum dinheiro com aquilo e muito pouco, exatamente. Sim. Agora, quem vem para o digital tem aquela ideia de que não, aqui eu tenho que fazer resultado em 1 mês, 2 meses. Mas acho calma. que muitos mentores vendem isso também, né? Você vai fazer um curso de copy, ele vai te lá dizer, você vai sair vendendo a 3 mil um trabalho. Tá, então eu vou ter 5 clientes, eu vou estar fazendo 15. Essa é a mentalidade, né? E aí entra naquele... Enfim, você deve ter muito prestador, já passou por muitos prestadores de serviço nessa linha também, que chega prometendo mundos e fundos, mas a pessoa é júnior ainda. Ela não tem a experiência do sênior para ela cobrar como um sênior, né? E isso realmente, concordo. No digital é muito contrário, completamente contrário. Total. E é muito vendido essa ideia do é mais rápido, é mais fácil. Então, as pessoas compram tanto essa ideia que elas se frustram com mais facilidade também. Mas, qual foi, assim, além dessa questão do financeiro que você mencionou, no começo, qual foi a maior ponta solta que você cometeu no seu negócio? Olha, eu diria que gestão como um todo. Porque, além da mentalidade, porque a mentalidade é o que rege tudo. Se você tem cabeça para dizer, não, eu vou cobrar o que eu tenho que cobrar, independente do que for, vou descobrir como eu faço para conseguir cobrar um valor justo, o negócio começa a rodar, porque pelo menos o dinheiro está entrando, aí você vai ajeitando a parte da gestão ao mesmo tempo. Mas, quando tudo acontece ao mesmo tempo, eu estou cobrando barato, aí a casa está desorganizada, aí eu trago gente, não tenho um processo, cada um faz de um jeito diferente. Aí eu trago alguém que eu nem fiz um processo seletivo, então aquela pessoa já vem completamente desalinhada, com uma experiência anterior que não tem nada a ver com o teu escritório. E aí a pessoa te devolve um negócio, você tem mais trabalho ainda para ajustar o que ela estava fazendo. Então, acho que a maior ponta solta era eu acreditar que o que eu já tinha estudado, porque no meu caso ainda eu tinha, né? A maioria das pessoas não estudou, mas eu tinha uma base de estudo, assim, porque eu olhava para isso na faculdade. Nesse escritório que eu trabalhei, eu era coordenadora, então eu coordenava 8 pessoas. Então, eu tinha essa parte da liderança, ali, pelo menos uma linha lógica. Só que eu seguia os processos do escritório, né? E aí, aplicar isso no meu, fazer o que eu estudei na prática... Gente, no fim, a prática é sempre o que pega, né? É sempre o calo. Porque tem muita gente que estuda e nunca consegue aplicar aquilo e ter resultado. A gente vê até, às vezes, isso em cursos, enfim. Quanta gente que é, meu Deus, maratonista de curso, faz 80 cursos por ano, mas e o resultado, cadê, né? Então, eu bato muito nas teclas com os meus alunos. Eu não quero ver gente que assistiu o curso inteiro. Eu quero ver gente que está aplicando. Se você aplicar metade, é melhor do que quem assistiu o curso inteiro e não aplicou nada. Só dar o check pelo check não resolve nada. Então, eu acho que foi conseguir aplicar o que eu sabia que eu devia estar fazendo. Ter a coragem. Então, era mais mentalidade, né? Muito mais. E, assim, algo que eu fiquei impressionada foi quando você comentou que você
casada com seu marido há 18 anos. Vocês estão juntos, Sim, né? 18 Juntos anos há 18 anos. Gente, é uma vida. Uma vida. Até ontem a gente estava falando sobre isso, que a Alice, né, vai chegar e ela poderia já ter 18 anos, já pensar nisso. A gente com filho de 18 anos, a gente não tem filhos ainda, né? Surreal mesmo. Mas não parece tanto, não. Vivendo. Não, é sim, mas é bastante tempo. E o que você atribui, assim? Porque tem muitas mulheres hoje que elas empreendem, e no seu caso, né, você tem ali 3 braços, né, dentro de todo o seu ecossistema de negócio. Elas empreendem e elas sentem muito essa dificuldade de manter o relacionamento, manter a paixão, de tomar decisões como, agora eu quero maternar, né? Eu quero me tornar mãe. Como que vocês fazem essa manutenção do relacionamento para que consiga aí 18 e, quem sabe, muitos anos, né? A gente espera. Olha, eu tinha 14, né? Quando a gente começou a namorar. Então, era muito nova. Não tinha a mentalidade que a gente tem hoje. Só que o Ricardo também era muito novo. A gente foi crescendo e amadurecendo juntos. Fizemos faculdade, enfim. Então, a gente teve também a sorte de os dois crescerem e amadurecerem com a mesma linha de pensamento. Porque poderia não ter sido tanta gente, acontece isso, né? A gente foi na mesma linha de pensamento. Acho que a gente teve criações muito parecidas também. Educação de família. Mas eu entendo que o conversar, o diálogo, é o que faz a diferença em todo relacionamento. Porque quando você tem abertura para chegar e falar, olha, minha vida, não tá legal isso aqui, a gente precisa fazer por outro caminho, a gente precisa olhar para outro caminho. Por exemplo, a gente já chegou a discutir se fazia sentido o Ricardo vir trabalhar na empresa. A gente chegou à conclusão que não. Dentro do perfil que ele tem, não ia dar match, não ia dar certo, porque ele precisa ele é especialista numa área muito específica da tecnologia e ele é bom nisso e ele gosta muito de fazer isso. Então, imagina, ele vir para minha empresa e ele ia olhar para tudo aquilo e dizer, cara, não é nada do que eu pensei que eu queria fazer na minha vida. Então, foi uma conversa que a gente teve em algum momento. E tudo trazendo para a conversa. Como eu estava te falando antes da gente começar, Ricardo queria ter filho há muito tempo. Eu estava lá no início do doutorado, ele já queria ter filho. Eu não quero ser um pai velho, não sei o quê. Gente, ele tem 34 ainda, tá? Então, assim, ainda tá em tempo. Não, 35, acho que ele tem. Mas ele sempre trazia isso, porque a gente já estava tanto tempo junto, qual que é o próximo passo, né? Vamos ter um filho. Só que, pra mim, eu precisava dar alguns checks na vida, assim, antes de dizer, tá, vamos ter um filho. E eu fui adiando. Eu dizia, não, vida, depois do doutorado a gente conversa. Depois que eu terminar o doutorado, a gente conversa. Depois. Aí ela arranjava outro depois. Tô muito ocupada agora e tal. E aí, ainda. E aí, chegou um momento que, olhando para a nossa vida, eu já tinha alcançado várias coisas que eu almejava. Ter segurança financeira também é muito importante, né? Porque ter um filho em São Paulo também não é barato. Tem todo o ecossistema que envolve você colocar uma nova vida no meio da nossa, né? 18 anos juntos, aí vai ter uma criança, vai ter um bebê. A gente precisa mudar muita coisa. E eu vejo que eu mesma, esse ano, estou mudando muitas coisas de pensamento, de forma de me colocar. E eu acho que isso vai aumentar ainda. Eu devo mudar muito. Porque você começa a mudar as prioridades, né? Então, acho que a vida vai mudar muito ainda não sei exatamente como será, mas vai mudar muito. Vão descobrir muita coisa junto, né? É. E hoje, e é até bacana, assim, você mencionar essa questão do trabalhar junto, porque tem muitas empreendedoras que têm essa crença, né? De que, só vai dar certo se trabalhar junto. E não necessariamente. Não. É ótimo quando quando os dois fazem sentido trabalhar, ótimo, mas não é a única forma, o único jeito. Como que é hoje a sua rotina no dia a dia? E como você está se planejando agora para essa nova rotina? Nós dois trabalhamos de casa, né? Remoto. Então, assim, a gente tá sempre junto, o dia todo junto. Aí muita gente diz isso, né? Se eu trabalhar junto com meu marido, a gente vai se matar, porque a gente vai ficar junto o dia inteiro. Mas muito pelo contrário, o que eu sinto é, nossa, que maravilha que a gente pode trabalhar em casa junto, porque você pode parar no meio da tarde, tomar um cafezinho junto. Dar um chameguinho, dar um amorzinho. Eu falo que eu tenho as minhas pílulas de reabastecimento com o Edu. Aí, às vezes, eu tô nossa, pilha assim de reunião atrás de reunião, aí estresse, eu falo, meu Deus. Aí eu vou, sento lá no sofá, daí pega o chamegozinho e dá um carinho e aí já reabastece a energia, já meio que volta, né? Pro aqui e agora. É muito isso, eu não consigo nem imaginar mais uma vida onde os dois vão trabalhar fora e os dois voltam só à noite, sabe? É muito engraçado. Mas o nosso dia a dia é muito tranquilo. Então, por mais que a gente tá em São Paulo, a gente trabalha em casa. Então, o Ricardo eventualmente sai, visita cliente, uma coisa assim, eu também eventualmente saio. Mas é uma coisa muito pontual, sei lá, 2 vezes na semana, no máximo. Então, o nosso dia a dia é muito caseiro. E eu sou uma pessoa muito caseira, né? Então, pra mim, é perfeito. E quando a Alice vier, não sei, boa pergunta, mas estou me programando. Vamos descobrir juntos. Mas tem esse lado bom que a gente está em casa, então a gente vai poder viver melhor essa pequena infância dela, desde pequenininha. Mas claro que a gente vai precisar ter ajuda, porque a gente não tem família aqui que possa dar esse apoio, né? Para quando eu for voltar a trabalhar,
Vou precisar de ter alguém me ajudando a olhar para ela. Mas só de estar em casa já dá uma tranquilidade maior, né? O poder trabalhar de casa. Isso, inclusive, foi uma grande questão para mim na arquitetura. Porque arquiteto todo mundo pensa, né? Como é que você vai trabalhar remoto? Impossível, você tem que fazer obra, né? E foi um dos motivos que me fez não fazer obra. E foi uma decisão na minha vida trabalhar remoto. Então, isso é uma coisa que eu não abro mão. Poder trabalhar de casa, ter essa liberdade geográfica, poder trabalhar de qualquer lugar. E agora ainda mais, né? Claro que com um bebê, depois com uma criança, a gente acaba cada vez mais se prendendo geograficamente, por causa de escola e tudo mais. Mas isso veremos como que vai ser depois. Descobrir depois. Descobriremos. Mas é bacana também que você mencionou a questão do mais caseiro. E tem muitas pessoas que ainda têm aquela ideia de que, para dar certo no digital, eu tenho que ter uma super vida, assim. Uma vida onde o tempo todo acontece alguma coisa, eu troco de namorado todo mês, ou eu me envolvo em polêmica, ou eu faço isso, eu faço aquilo. E não precisa. Quando você... As pessoas, elas vão se identificar muito com quem você é, os seus valores, o que você quer pra sua vida. Então, eu tenho um relacionamento duradouro. Cara, isso transmite e comunica muita responsabilidade, maturidade, compromisso, comprometimento. Isso tudo comunica. Eu falo tudo. Então, a rotina, relacionamento, hobbies, valores. Hoje em dia, não é mais sobre você vender um produto ou um serviço, mas muito mais sobre você vender uma identidade, personalidade, valores, estilo de vida, que faz com que as pessoas se identifiquem com a sua marca, como se a sua marca falasse por elas quem elas são e o que elas fazem. E você mencionou São Paulo, né? A vida aqui em São Paulo, mas você não veio de São Paulo. Não. Você, como foi a decisão de morar para cá? Eu sou do interior do Paraná, né? Numa cidade pequena. E eu fui para Curitiba fazer faculdade. Então, morei 10 anos em Curitiba para fazer faculdade e Ricardo foi também. Ele é do interior do Rio Grande do Sul. E, enfim, longa história. A gente se conheceu lá, né? Depois ele veio para o Paraná, depois ele foi para Curitiba também. E depois a gente mudou para São Paulo por causa do trabalho dele. Então, a gente está em São Paulo por causa do trabalho dele. Porque ele trabalha com tecnologia, São Paulo, tecnologia, né? Meio que, para ele crescer na carreira dele, ele precisava estar aqui. Mas eu amo São Paulo. Eu sou a pessoa assim que eu gosto muito mesmo. Tanto que a gente foi morar um ano em Floripa, ano passado. E foi maravilhoso. Floripa é maravilhosa, né? A gente precisou voltar também por causa do trabalho dele. Mas eu voltei feliz da vida. Ele que ficou, vamos ter que voltar. Nossa, eu tava faceira, porque eu adoro São Paulo. Tem tudo, né? É tudo fácil. E eu caseira do jeito que sou, mas quando eu quero fazer alguma coisa, eu quero que tenha algo a fazer, entende? Então, eu gosto muito de estar aqui, do movimento. Mas foi muito por causa do trabalho mesmo. Por enquanto, acho que por uns bons anos, agora a gente vai ficar por aqui. Vai focar mais aqui. Legal. E essa parte de gestão que você mencionou bastante, que é onde vocês mais trabalham, hoje ensina também outras arquitetas, né? O que é essencial para fazer uma boa gestão hoje dentro do negócio? Olha, quando a gente olha em negócio como um todo, independente da área, a gente precisa olhar para todos os pilares, né? A gestão de equipe, a gestão dos processos, a gestão dos projetos, seja projeto de arquitetura ou projeto interno. Então, a gestão como um todo é um negócio, né? Não é, eu vou fazer gestão, né? Às vezes as pessoas mandam, como que eu faço gestão? Gente, fazer gestão é você entender que você é empresária. A arquiteto tem muito disso, eu acredito que o advogado, o nutricionista, é tudo a mesma coisa, né? A gente sai da faculdade, na arquitetura, muito com a mentalidade que eu sou artista. Então, a gente sai com essa cabeça, eu vou colocar minha arte no mundo. Só que daqui a pouco você tropeça e você descobre que não é só a tua arte no mundo que você tem que colocar, você tem que fazer dinheiro também. E para fazer dinheiro, você precisa de gestão. Você pode ser muito bom vendedor, mas mesmo sendo um bom vendedor, você pode ser um bom gastador também. E sendo um bom gastador, você não tem controle financeiro, você pode vender muito. E isso é o que mais tem, inclusive, né? Se a gente for falar de mundo de empresa e de digital, é gente falando muito de faturamento e ninguém olhando para lucro. E quando a gente fala de gestão, no fim das contas, a última linha, o que interessa é você ter lucro no negócio. Então, eu vou gerenciar uma empresa para quê? Para que eu tenho uma empresa? Para que ela dê lucro, para que ela dê bons frutos, para que ela tenha bons funcionários, possa dar uma vida boa para os funcionários também. Então, é tudo isso. Tudo que envolve um negócio precisa de gestão. Até a nossa gestão própria, pessoal, é necessário de gestão. Então, quando eu falo com o empreendedor, do arquiteto, principalmente, que é a minha área, né? Eu estou falando com a pessoa que não sabia que ela precisava disso. Então, ela precisa começar do começo, que é fazer um fluxo de caixa. Entender entradas e saídas, que muitas vezes a pessoa nem está olhando nem para isso. Nossa, então, a gente vê muito no digital também. Isso é bem comum, assim, da pessoa fazer. Nossa, chegou o lançamento, ela vai lá, faz 100 milhões... E aí chega final do mês, a pessoa comprou um carro, comprou uma bolsa e acabou os 100 milhões. Aí ela veio o próximo mês desesperada, precisa fazer
mais dinheiro. Ela vai lá e faz 150. Aí agora ela vai lá e troca a casa. Aí o carro que ela recém comprou já não é mais tão bom, então ela vai pegar um melhor. E aí ela piscou, acabou com esse dinheiro. Nossa, me dá até um faniquitos. E é o de que pensar. mais É o que mais acontece, tem. assim. Pessoas que não veem o jogo do longo prazo e acabam sempre olhando muito para como uma renda. Nossa, é um dinheirinho extra que eu fiz aqui. E a pessoa não entende que se ela pega esse valor e ela começa a reinvestir em pessoas, reinvestir em tráfego, reinvestir em estrutura, reinvestir em ferramentas, em know-how, conhecimento, mentores, metodologia, começar a, de fato, reinvestir no negócio e não em querer melhorar o estilo de vida dela, porque aí o que acontece? Vai melhor o estilo de vida, aí no mês seguinte não fatura tão bem quanto, e aí fica sustentável, porque o paladar não retrocede. Então, a pessoa que subiu ali o estilo de vida, ela não quer retroceder. E aí, como é que vai fazer se não está acompanhando? Você faturou aqui, daí já subiu para cá. E aí, no próximo mês, você foi aqui. Tá, mas seu estilo de vida está aqui. E agora? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai sustentar a vida Não que você vai mostrou que você sustentar, tem? não vai sustentar, e aí a pessoa vai ficar frustrada, aí a pessoa some, e aí começa o ciclo de problemas a ficar cada vez maior. E claro, a gente fala muito assim, a pessoa faz aquilo, mas também é uma falta de consciência e até de educação mesmo. A mulher, principalmente, ela não é ensinada a empreender. Ela é ensinada, muitas vezes, a se doar para o outro. Então, ela não é ensinada a lidar com o dinheiro dela. Então, eu, por exemplo, não tinha a noção financeira das coisas no começo. Eu tive o privilégio da minha irmã trabalhar com contabilidade, com administração, e desde o começo ela ir me conscientizando sobre tudo e me auxiliando, deixando as coisas mais maduras e redondinhas. Mas se fosse sozinha, eu e Deus, bem provavelmente eu teria errado muito mais do que eu errei, justamente por não ter essa consciência, né? Não ter essa educação financeira que não era tão acessível às mulheres. Hoje existem mais mentoras, existem mais cursos, mas ainda assim, para a mulher, o dinheiro ele é muito mais uma questão mental do que só técnica ou planilha. Total. E a gente sai muito... Eu tive muito essa educação financeira porque meus pais são economistas, né? Então, só que aí, ao mesmo tempo que eu tive a educação financeira, eu vim de uma mentalidade de escassez enorme. Então, tem ônus e bônus, né, gente? Foi bom, porque eu sempre, aqui, economizei cada centavo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei a fazer dinheiro, eu não gastava nada. Tudo investia. Então, eu sempre fui muito investidora. Só que eu não conseguia desfrutar. E aí, virava outro problema na minha vida. Porque tá, beleza, você tem dinheiro lá no banco, querida. Mas você não tá desfrutando absolutamente nada. Então, foi muito tempo de terapia. E até hoje eu luto com isso. Porque é uma coisa que vem da vida toda, né? A minha família, meu pai é economista, minha mãe é economista, apesar de não ter exercido, minha tia, meu tio, todo mundo é economista. Nossa então, Senhora. todo mundo tem muito essa mentalidade de tem que guardar, tem que... E como a gente não era abundante financeiramente na minha família, não era aquela coisa que sobrava dinheiro. Então, a gente ia no restaurante, meu pai falava, olha, um suco para cada um. E a gente ia... Né? Você não ousa pedir mais um suco, porque você sabe que você não vai ter. E não por mal, mas porque ele queria já setar antes a expectativa. Nossa, não vai ficar pedindo Gastando 3 sucos aí, porque suco é caro. Então, eu venho muito disso. E me marcou tanto essas coisas na vida, isso é um exemplo, mas vários outros nessa mesma linha, que quando eu comecei a fazer dinheiro, eu não conseguia gastar. Nível assim, que eu tive que fazer terapia para eu conseguir comprar um lençol. Caramba. Né? Teve uma sessão de terapia que eu paguei para falar com ela que eu não conseguia ter a coragem de comprar o lençol que eu queria, de 1000 fios, lá, o algodão XYZ, que eu queria muito. E, tipo, não era falta de dinheiro, era a coragem de pagar pelo lençol. Porque eu dizia, gente, é um lençol, eu posso ir ali, sei lá, numa loja simples e comprar um lençol de R$150, que também vai ser um lençol, né? E a gente ir quebrando essas coisas na cabeça também é difícil. Então, tem o outro lado, né? Tem a pessoa que tá lá, gastando mundos e fundos. Primeiro dinheiro já comprou bolsas, carros... E tá mostrando essa vida, e o digital tem muito disso, né? Da importância de você mostrar que você tem dinheiro para você vender mais. Então, para mim era o contrário. Eu não conseguia gastar e eu não conseguia desfrutar do dinheiro que eu fazia. Porque vem até uma culpa, muitas vezes junto. Quem vem de família mais simples, o meu caso, eu vim de uma família extremamente simples e era muito acostumada com a falta. Então, quando eu comecei a fazer muito dinheiro, eu tinha também a questão do... Nossa, mas como que eu vou gastar com isso? Como é que eu vou comprar isso se, sei lá, essa passagem é o que o meu pai faz no mês? Meu Deus do céu. Como é que eu vou pegar essa
essa blusa, esse sapato? Como é que eu vou viajar para conhecer esse lugar se isso aqui é o que minha família vai levar 3 meses para fazer? Então, eu tinha muito isso, assim, de culpa mesmo. Só que eu levei um tempo para entender isso. Que prosperar, quando você prospera, quando você constrói riqueza, todo mundo à sua volta é impactado com aquilo. Então, você mostra uma nova possibilidade para as pessoas à sua volta. Então, por exemplo, na cabeça da minha mãe, a coisa mais surreal da face da Terra era ela ter a tarde livre. Porque, meu Deus, isso não tinha como acontecer. Ela é muito acostumada a acordar extremamente cedo, sair de casa às 5 da manhã, voltar para casa às 9 da noite e trabalhar o dia inteiro. Então, ela estava acostumada com essa vida. E essa era a única vida que existia para eles até então. Hoje, a rotina da minha mãe é ficar em casa e ir no salão de beleza. Ai, essa é a rotina dela. E ela se acostumou já com essa rotina, mas durante muito tempo isso não era uma possibilidade. A partir do momento que ela viu, calma, mas a minha filha, ela tá trabalhando de casa, ela tá no conforto da casa dela, agora ela tá viajando, tá crescendo, tá conhecendo outros lugares. Aquilo foi abrindo um leque de possibilidades que parecia muito impossível para ela. Então, hoje ela até, toda vez que eu vou viajar a algum lugar, ela fala, ai, eu tô pronta, meu passaporte tá pronto, vamos lá, vamos viajar, eu quero conhecer Paris, quero conhecer isso. Ela fica toda madame agora. Mas durante muito tempo, era algo totalmente distante e impossível. Então, quando você prospera, você também mostra uma nova possibilidade para as pessoas que estão à sua volta. Ou seja, você não deveria sentir culpa, mas gratidão. Que bom que eu posso pagar isso, que bom que eu estou fazendo esse dinheiro, que bom que eu estou crescendo, meu negócio está crescendo, porque as pessoas da minha volta também vão ser impactadas positivamente com isso. Não precisa ser um jogo de ou eu enriqueço ou as pessoas à minha volta vão me amar. Não, você pode enriquecer e as pessoas à sua volta também enriquecerem junto com você, né? Isso é o mais lindo. Subirem a montanha juntos, né? Exato. E não tem coisa melhor, sentimento melhor do que você poder prover para tua família alguma coisa também, poder levar. Ano passado a gente levou meus sogros e meus pais para conhecer Paris. Foi uma coisa assim que nunca eles imaginavam que eles iam para França, para Paris, para Roma. E foi, nossa, a melhor realização da vida. Poder ver eles, minha avó, levei minha avó também, que tem seus 81. E ela virou para mim e falou, nossa, eu nunca imaginei que eu ia ver a Torre Eiffel ainda na vida. Então, o que é mais emocionante que você poder prover isso para a família também, né? Então, a gente luta pelo dinheiro, mas não é só pelo dinheiro, né? Não. É pelo que ele pode trazer para a gente depois. E, enfim, a mentalidade do financeiro, você pode ir tanto para a linha muito da escassez, como muito para o exagero da abundância também. A gente tem que cuidar para ter um equilíbrio. Para nunca pecar demais para nenhum dos lados. E o digital, como que ele entrou na sua vida? Então, aí foi o quê? 2018, início de 2018, eu fui convidada para dar um curso presencial. Porque eu falava já no Instagram sobre como eu organizava o escritório, mostrava minhas planilhas e tal. E eu tinha o Instagram do escritório até então, né? E eu fui convidada por essa escola de cursos. E eu era professora da escola de cursos, não era um curso meu. Ganhava lá por hora e era isso. E eu dei várias turmas presenciais de um curso de gestão para arquitetos lá em Curitiba. Morava lá ainda. E aí foi 2020, a gente se mudou para São Paulo. E aí veio pandemia e tal, mas logo antes da pandemia, eu falava muito disso no Instagram. E tinha muito arquiteto que me seguia, porque eu mostrava as coisas do escritório e tal. Então, meu Instagram já era cheio de arquitetos. E eles começaram a me pedir para ensinar o que eu ensinava nesse curso presencial. E aí, na época, eu vi algumas pessoas fazendo close friends e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou abrir um close friends e vou ensinar esse negócio aqui. Aí eu montei. Vou fazer assim. Vou fazer esse negócio. Copiei a estrutura do que alguém fez e falei, vou fazer assim mesmo. E aí, eu montei um close friends. Falei, se entrar umas 10 pessoas, tô feliz, né? Já tem bastante gente para eu poder ensinar aqui. Aí entrou 70 e tantas pessoas já na primeira turma. E aí foi assim, eu fiz um close friends, aí segunda turma eu fiz mais um close friends e eu percebi não dá para fazer no close friends, que não tá sustentável esse negócio. Que aí é todo manualmente que você precisa acrescentar, colocar as pessoas. E aí realmente, quando você vai pro nível... Né? Exato, quando vai pro nível de escala também fica totalmente sustentável. Não, impossível. E hoje, quais são os produtos que vocês têm na esteira? Assim, com o que vocês trabalham hoje? O nosso produto principal é o 50P, que é o método de gestão, que é um curso. E esse é o método que vem desde o Close Friends, que eu fui aprimorando, já está na 4ª versão.
Esse curso, ele vai para mentoria. Então, é a galera que usa essa mesma metodologia e vem para mentoria para ter uma proximidade maior comigo, para poder analisar de perto o negócio. E aí, eu tenho outros que ramificam aqui, que é um mais voltado para projetos de interiores, projeto de AZ, e o consultoria lucrativa, onde eu falo só de consultoria para interiores. E consultoria na arquitetura é o contrário do mundo real, que a consultoria é uma coisa individual e mais cara, né? Na arquitetura, a consultoria é o produto mais barato que a gente tem, porque é um produto mais assim, vou dar uns toques na tua sala, vou te sugerir algumas coisas. Então, é um produto mais rápido para a gente fazer, que a gente consegue vender com ticket menor. Então, esse é o meu produto de entrada, eu diria assim. Eu não uso tanto uma esteira de entrou aqui e vai subindo, mas ele é um produto mais de entrada. Então, mas o meu ecossistema é muito voltado para a gestão do escritório mesmo, para o amadurecimento do negócio, para o arquiteto aprender a ser empresário. Sair de só arquiteto para ter um negócio de fato. Isso. E hoje vocês têm um time mais enxuto, né, de 10 pessoas, para conseguir rodar toda essa operação. E aí, como que funciona essa divisão? Assim, quem que você tem no time hoje? Eu tenho desde da liderança, estrategista, gestão de projetos. Aí tem toda a parte de operação, design, web design, suporte, CS, closer. Esquecendo de alguém. Infra. Acho que é isso. Acho que deu. Acho que não esqueci de ninguém. Mas, enfim, a estrutura base para um negócio digital rodar. E eu prezo muito para ter a galera interna também. Isso é importante pra gente. No início, eu tinha, assim, um aqui, um ali, um freela aqui, um freela... Aí, o tráfego, não falei, né? O tráfego é o único que atende outras pessoas também. Mas é uma estrutura enxuta que pra gente super funciona. E também porque eu tenho muito esse olhar da lucratividade, né? Dentro do nosso negócio é o que eu preciso hoje. Para dar outros passos, vou talvez precisar dar outros passos em termos de equipe também. Mas dentro do que a gente tem hoje, é o suficiente. E eu vejo você mencionar essa questão do interno. Eu vejo que cada vez mais, todo o mercado ele vai se sofisticando. Então, foi assim com o mercado de startups e está acontecendo agora com o mercado digital de infoprodutos. Então, as empresas, elas vão cada vez mais para um modelo tradicional mesmo. A gente vê, por exemplo, coprodução já não cresce tanto, já não alavanca tanto quanto era lá em 2018, 2019, por exemplo. E o que eu percebo, assim, que cada vez mais quem empreende e joga o jogo do longo prazo, que é o nosso caso, vai optar por profissionais que não é um freela que eu peguei aqui. Ou é um prestador que presta serviço para mais 50 outros clientes ao mesmo tempo. Então, eu vejo que todas as empreendedoras que eu converso, que já têm uma empresa grande, que faturam bem, quando eu pergunto, como que você contrata, quem você contrata, a maioria fala, hoje eu escolho e opto por pessoas que ou atendem um cliente, que é a minha empresa, ou no máximo, do máximo, 3. Mas que não vá mais do que isso. E para cargos de gestão, ser 100% exclusivo. Porque não faz sentido. Às vezes você está pagando 6 mil para um designer e ele sequer consegue te entregar no prazo o que ele está combinando com você, porque o cara não tem braço mais para aquilo. Tá atendendo você e outros 15 clientes. E aí ele enlouquece completamente. Então, cada vez mais eu vejo que aquele profissional que ele opta por eu vou atender um bom cliente, eu vou ter uma cartela de 3 bons clientes. E não mais que isso. 3 bons clientes. E, claro, estou falando isso para quem trabalha com digital, copywriter, gestor de tráfego, social media, designer. Por exemplo, se eu vou contratar um social media hoje e ele vira para mim e fala, não, porque hoje a gente atende os maiores nomes, a gente tem mais de 20 clientes na minha cartela, eu vou falar, tchau e benção, que bom para você, mas não é o que eu busco. Prefiro uma pessoa que talvez não tenha o nível de senioridade que você tenha, ou o nível de experiência que você tenha, mas que essa pessoa ela vai dedicar a atenção dela para o meu projeto. Sim. E ela vai focar em crescer, faturar mais e aumentar o preço dela cada vez mais aqui dentro. Então, se a pessoa ela me gera eu prefiro ter só você como cliente do que vários, essa pessoa, para mim, ela vai ter infinitamente mais valor do que uma pessoa que tem 50 clientes na cartela e se vangloria por conta disso. Então, eu vejo que cada vez mais a gente acaba optando por a pessoa interna e que atenda menos clientes, não venha com uma super cartela, você consegue montar um plano de desenvolvimento para aquela pessoa, para ela crescer junto com você. E a pessoa está olhando para o teu negócio, né? Exato. Não é alguém que está cumprindo uma função e aí você precisa de uma arte para hoje e a pessoa não consegue fazer.
como assim, né? Tem uma equipe desse tamanho, ninguém pode fazer uma arte para mim para hoje. Então, é muito complexo isso, porque acho que a gente veio do mercado que era muito imaturo e agora está começando a amadurecer. E principalmente ou com quem é maior ou com quem já está há muito tempo no mercado, né? Eu comecei em 2020 e lá era freela, era todo mundo freela no digital, né? E até com os grandes era todo mundo freela. Quando a gente conversava com o pessoal, era assim, não, tem um fulano que atende não sei o quê. Então, e foi todo mundo tendo muito problema com isso, com o passar do tempo, né? Porque querendo ou não, a pessoa que tem muitos clientes, ela não consegue, é impossível que ela consiga dar a atenção do que um funcionário daria. Aí tem toda a questão, que normalmente essa pessoa que está aqui no digital, que veio para empreender no digital, ela é o empreendedor, ela não tem o perfil de funcionário, né? Então tá aí a grande dificuldade, porque essa pessoa, ela quer ter muitos clientes, ela quer crescer muito. E ela é também muito ensinada disso pelos mentores dela e tal, para que ela tenha muitos clientes, para que ela consiga aumentar o faturamento dela. Só que aí cai no outro problema, que é você não conseguir entregar com a excelência que você deveria estar entregando. Então, eu sou 100% concordo com você. Quanto mais a gente conseguir internalizar, mais a tua empresa vai crescer, porque tem pessoas ali olhando para você. Mas aí, claro, a gente como empresa também precisa olhar para o funcionário. Exato, tem que ser um jogo de ganha-ganha para os dois lados. E poder bonificar, e poder fazer a pessoa crescer junto com você também, para que ela queira ficar, né? Porque também não há milagre. Você vai trazer alguém que você vai pagar pouco, a pessoa não vai crescer, você nunca vai ter alguém o elogio legal do no teu adulto é o time. dinheiro, né? O elogio do adulto é o dinheiro, exatamente. Total. E hoje, assim, quais são as pontas soltas hoje do negócio de vocês? Olha, eu vou continuar no assunto do time. Porque time, na minha visão, é sempre uma coisa que você precisa estar aprimorando, que você precisa estar alinhando cultura. Às vezes, uma pessoa que está muito bem, daqui a pouco dá uma descorregada, ela teve alguma questão na vida dela, você precisa retomar. Então, em todas as minhas empresas, sempre que eu desvio um pouquinho disso, que eu não olho um pouquinho para isso, em algum momento eu vou ter que retomar, porque vai dar uma desalinhada. Porque o time é a base do negócio, né, gente? Sem o time, a gente não cresce. Sem um bom time, o negócio não vai crescer e não vai faturar tão bem quanto poderia. Não vai lucrar tão bem quanto poderia. Porque contratar errado também é muito caro, né? Então, se você traz alguém errado, é assim, tem que cuidar desde o processo seletivo. Fazer um bom processo seletivo sem tanta pressa. Porque às vezes a gente tem pressa de contratar, mas a pessoa certa não aparece rápido. Então, acho que o time é sempre a ponta solta que você tem que estar sempre alinhando, ele segurando. Em todas, tanto no digital quanto na arquitetura, quanto lá na contabilidade, é a mesma coisa. E o que você percebe, assim, que diferencia hoje um arquiteto, uma arquiteta, que tem resultados com o digital e quem não tem? Com o digital, você diz de conseguir clientes de arquitetura. Isso. Olha, o que diferencia é a pessoa conseguir passar quem ela é. Ela conseguir transmitir o posicionamento mesmo, ela conseguir ser ela mesma, ela conseguir soltar a parte criativa dela, mostrar, não em termos de arquétipo, assim, mas mostrar. Eu sou a pessoa que vou por essa linha de raciocínio. Eu sou a pessoa que acredito nisso. Por exemplo, na arquitetura tem algumas polêmicas, né? Por exemplo, a do porcelanato polido, que muito se fala na arquitetura. Por que é uma polêmica? Tem arquiteto que odeia o porcelanato polido, que é o brilhoso, né? Para quem não sabe. Então, você fala disso, bomba. Mas, ao mesmo tempo, você sustenta a tua opinião. Olha, clientes, quem quer me contratar, não curto o porcelanato polido. E só um pequeno exemplo, mas isso para tudo. Eu sou arquiteto que eu não gosto de trabalhar com parede verde, por exemplo. Se eu me posiciono com isso, eu vou atrair clientes que estão nessa mesma linha de raciocínio. Então, da mesma forma que no digital, em qualquer outra profissão, quando a gente consegue colocar nossa opinião, não de uma forma desrespeitosa, mas de uma forma que é o que eu acredito, é o que faz sentido para mim, sem ter medo de desagradar, porque você vai desagradar uma parcela das pessoas, e principalmente na arquitetura, quando você vai colocar a tua opinião de profissional, você vai desagradar a maioria das pessoas, principalmente o leigo, porque às vezes ele não tem a mesma visão, enfim, faz parte, mas você vai atrair aquele cliente que quer o teu olhar. Então, o arquiteto que não está fazendo isso é aquele que está tentando ir pela beirada, que está tentando não desagradar ninguém. E aí, normalmente, esse é o que tem mais dificuldade de trazer cliente. E também o que não tem frequência e constância. Porque a gente trabalha com portfólio, né? Então, o arquiteto tem que fazer o quê? Mostrar projeto. Se eu não estou mostrando meus projetos, eu não tenho como encantar o cliente. Não tenho como mostrar que eu sei o que eu estou fazendo, que ele vai olhar o projeto meu e vai gostar. Então, acho que é as duas coisas. Tanto a constância e a frequência de trazer muito os projetos que a gente desenvolve, a minha forma de ver. E sair daquela... O mesmo que todo mundo fala, o mesmo que todo mundo faz. Eu vou falar sobre o meu projeto, sobre como que eu pensei esse projeto para esse cliente. Aquele conteúdo que não é copiável, sabe? Mas não, a grande maioria, a massiva maioria está fazendo conteúdo copiável, o conteúdo que todo mundo
que eu posso pegar o que eu fiz e colocar no teu perfil, que ninguém vai saber que, muitas vezes que foi feito técnico, por mim. né? É uma comunicação Técnico muito também. técnica que o cliente, no fundo, ele não está nem aí. Ele nem está entendendo o que Nem você está sabe. falando. Uhum. E essa questão de posicionamento, eu vejo que, assim, tudo começa no seu posicionamento. Então, me diga o seu posicionamento, eu te digo o quanto a sua marca fatura, eu te digo o quanto você cobra, eu te digo o seu tamanho, o seu crescimento, porque tudo começa no posicionamento. E é muito mais sobre você não ter medo de desagradar. Então, o posicionamento, ele é justamente você filtrar, você colocar um muro e você falar, daqui para cá entra, daqui para cá não entra. E quando você tem medo de se posicionar, você está, sim, optando por ser uma marca fraca, uma marca morna, uma marca café com leite. Só que você não vai conseguir construir crescimento, reputação, visibilidade se você não se posiciona. Tem uma frase que eu amo que é: se você quer ser grande, esteja disposto a ser odiado. Isso vai acontecer. Então, e dói, faz parte. Só Sim. que aí é que tá. A pessoa que não é o seu público, ela sempre vai discordar de você. Você pode tentar justificar o que for, ela não vai gostar de você, ela não vai concordar com você, ela não vai pagar para você. Essa pessoa não é o seu público. Só que as pessoas, elas perdem muito tempo tentando agradar um público que não é o público delas. Ao invés de simplesmente aceitar que, ok, essa pessoa aqui, deixa ela embora. Deixa limpar a base, deixa filtrar. Eu quero que fique as pessoas que eu escolhi para ficar. E não existe forma melhor e maior de você construir uma comunidade forte se não for com fortes inimigos também. Se não for desagradando, se não for você realmente fazendo com que as pessoas discordem. Fala assim, meu Deus, que absurdo você falar isso. Você fala, pois é, talvez para você seja um absurdo. Só que eu sustento essa fala. Isso é o que eu acredito, isso é o que eu defendo, essa é a minha verdade como profissional. E você goste, você fique, você não goste, você vai embora. Então, quanto menos você demanda energia tentando convencer o elefante de que a banana é boa, mais você dá a banana para o macaco, que é quem realmente quer. Então, eu sempre gosto de fazer essa analogia. E vem teve muito algo... do medo de desagradar, do medo de não conseguir atingir tal pessoa. E isso vem de mentalidade também, né? Então, muita coisa trava. E eu falo até por mim, no começo eu tive muito isso. Ai, mas como é que eu vou falar? Eu escolhi ter um escritório físico, remoto, aliás. Eu escolhi não ter um escritório físico, que era o normal para o arquiteto, o padrão do arquiteto. Então, para mim, no início, era como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou... O cliente vai me perguntar onde que é o meu escritório, eu vou responder o quê? E isso é uma coisa que os meus alunos me trazem hoje, né? Mas o que eu falo quando o cliente perguntar? Você bate no peito e fala, olha, meu escritório é remoto, mas eu posso te atender em tal lugar. Ou então, meu escritório é remoto, mas a gente faz reuniões online. E bate no peito e aceita isso. Porque quanto menos a gente aceita nossa própria decisão, no fim das contas, né? Mais difícil é de você mostrar para o outro que esse é um bom caminho. Como é que eu vou mostrar para o meu cliente que é bom que ele me contrate meu escritório, que o projeto remoto funciona, se nem eu acredito nisso, né? Então, fora também que se você ficar vendendo algo que não é real, então, eu não tenho escritório, mas eu vou fingir, agir como se tivesse... Isso sim vai ficar insustentável. Sim, e você não vai suportar aquilo, porque você vai estar carregando algo que não é uma verdade. E toda vez que nós carregamos uma mentira, ela pesa muito mais do que a verdade. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que elas tentam, deixa eu disfarçar aqui, ou deixa eu trazer uma meia-verdade. Só que, se você for 100% transparente, isso vai fazer com que você conquiste mais o respeito das pessoas e dos clientes e da audiência do que se você trabalhar com meias-verdades. É mais afastado que atraindo. E hoje, assim, o que você percebe que você aplicava, que você fazia muito no digital e que já não dá mais tão certo, assim, que você olha e pensa, isso aqui já não funciona tanto para o arquiteto? Olha, deixa eu pensar. Quando eu comecei, em 2016, né, gente, faz muito tempo, eu só postava projeto e era isso. Não tinha uma comunicação, assim, fazia story e depois, sei lá, 2017, 2018, que eu comecei a olhar para story. Hoje, no perfil do escritório, ele é muito portfólio mesmo, porque eu tô mais presente no outro perfil, que é o Aline Zanoni. E vem muitos clientes desse perfil, do Aline Zanoni, que eu falo com arquitetos lá, mas são clientes que se conectam com com eu empreendedora, com a Aline que fala de gestão e acabam indo para o outro perfil. Mas, dentro da arquitetura como um todo, eu entendo que você tem dois vieses. E eu acho que isso é um pouco diferente de outras áreas.
Tem um arquiteto que ele vai se posicionar muito com portfólio, ele vai construir uma autoridade, até mesmo no offline, sabe? Na cidade dele e tal, que vai trazer essa autoridade para ele no Instagram, porque ele já é tal pessoa e ele tem tais projetos. Então, dentro da arquitetura, se você tem um projeto X, a pessoa bate o olho e você já é autoridade. Você não precisa trazer e lutar por isso. Mas quem não tem ainda, que a grande maioria, não tem ainda esse outro lado, que é ter o projeto X, o projeto Y, estar na revista X, na revista Y, na mostra X, vai precisar ir pelo outro lado, que é falar sobre o que faz, que é mostrar o que faz, que é colocar a forma que pensa. Porque como a gente trabalha com arte, com criatividade, e não deixa de ser técnico, né? A arquitetura é muito técnica, apesar de parecer tão artística e a gente ter essa veia artística. Você tem que mostrar que a tua arte funciona na prática. Então, se você faz isso, o que antigamente a gente não fazia, né? Não havia essa necessidade, você já está 1000 passos na frente do que todo mundo que está só fazendo feijão com arroz e está lá postando um projeto por mês, porque é o que dá tempo de fazer e o negócio não acontece. Então, a gente tem que trazer conteúdo em constância e frequência, não só porque eu tenho que mostrar o meu trabalho, mas também porque cada quarto que eu posto encontrar um cliente que dá match com aquele quarto. E assim por diante. Então, antigamente eu até postava mais do que eu posto hoje, porque eu tinha um outro perfil, enfim, que eu postava 7 vezes por dia. Na época, tive muitos perfis. E imagina, né? Tinha tempo, eu postava 7 vezes por dia. Logo no início do escritório. Nossa, 7 vezes por dia? 7 vezes por dia. E na época era feed cronológico, né? Sim. Então, assim, era outra vibe. Você postava de manhã, no meio da manhã, na hora do almoço. Depois. Então, o dia inteiro a pessoa tava me vendo ali. Então, eu cresci, assim, muito rápido, muito rápido. Nesse outro perfil que chegou a 500 mil seguidores. Uau. Que hoje eu não uso ele porque ele virou um perfil mais de inspiração na arquitetura, assim, como se fosse um Pinterest, sabe? Onde eu trazia projetos de vários. Era uma revista. E ele cresceu rápido por isso. Só que hoje, se a gente vai fazer 7 posts por dia, vai ver o que vai dar, né? Nossa senhora, o segundo já tá horrível. Já, o Instagram já até bloqueou sua conta. É muito diferente, né? Então, o algoritmo, por si só, obriga a gente a seguir os caminhos do que tá funcionando aqui, o que tá funcionando ali. Mas na arquitetura, ainda funciona eu fazer um post só de um projeto, por exemplo. Às vezes o arquiteto não faz isso. Eu falo muito isso para aluno, mas por que você tá só fazendo Reels, não tá tendo resultado, e você tem esse projeto lindo que você nunca colocou no teu feed? Aí eu entro no feed do arquiteto, tem um monte de cara dele lá. Sendo que eu quero ver o que você faz, eu quero ver o teu projeto, eu quero ver o teu portfólio, porque o cliente que está procurando um arquiteto, ele quer ver o teu trabalho. E ele não consegue enxergar o teu trabalho. Então, tem esses dois lados. Ao mesmo tempo que eu tenho que trazer o que eu sei fazer, eu preciso mostrar o meu trabalho para que o cliente se encante. Porque ele tem que gostar da estética para ele poder me contratar, né? Quando você vai contratar um arquiteto, quando você contratou a tua, eu tenho certeza que você olhou para os projetos dela. Com certeza, principalmente assim, antes e depois, falando do processo. Então, olha, o briefing era esse aqui, ela gostaria disso, olha só como é que ficou. Então, eu, por exemplo, sou uma cliente que sou muito convencida por quem mostra o processo. Então, olha, a ideia era essa aqui, fotógrafa a mesma coisa. Então, olha, o briefing que eu recebi foi esse aqui. Ela queria transmitir isso, isso e isso. E aqui está o resultado. Arquiteto queria transmitir isso, o briefing era esse, essas eram as referências, pois veja aqui como foi a conclusão. Então, isso, como cliente, me convence muito. A gente chama de processo criativo. Isso. Sabe, tem que ter no teu destaque, tem que ter no teu feed. Você tem que mostrar da onde que veio e para onde que foi. O resultado do teu trabalho, né? É exatamente isso. A gente não fazia antigamente. Mas nunca. Só postava o projeto e era isso. E, ó, você topa um bate-bola? Bora. Vamos lá. Uma série. Prison Break. Nossa, eu não diria. Eu acho que você tem uma cara meio Emily in Paris, uma coisa assim. mais menininha. E você vem com Prison Break. Eu amo série de investigação policial. Sério? Total. Ai, eu tô vendo aquela agora. Como é que é o nome? Ai, agora eu esqueci o nome, começa com R, mas que tem fazenda, cavalos. Linda, muito gostosa, bem country, assim, bem legal. Um medo. Medo. Acho que eu tenho medo de ficar velha e não ter realizado as coisas que eu queria realizar na vida, sabe? De você olhar para trás e dizer, putz, trabalhei tanto e não cheguei no lugar que eu queria, não consegui realizar o que eu queria. Acho que é o meu grande medo, assim, de chegar um dia e olhar para trás e não ter... E se arrepender. E se arrepender. Um livro. Livros. Acho que o mito do empreendedor. Para toda empreendedora, para quem está começando, gente, tem que ler. É a base da base da base, o que vai te começar a te colocar aquela sementinha do eu sou empresária, eu acho. Preciso agir como uma empresária para ser.
Mito de empreendedora. E assim, o segredo da mente milionária. Acho que todo mundo deve falar esse, né? Esse é um clássico que realmente... É que clássicos são clássicos, né? Clichê por um motivo. Isso, não é aquela leitura que você diz, nossa, como estou sendo uma grande leitora lendo isso, mas ele dá muitas viradas-chave, assim. Eu acredito que quanto mais nova você lê ele, melhor. Assim, às vezes eu fico, nossa... Eu li ele, eu tinha 18 foi quando eu li ele. E eu fico, se eu tivesse lido com 14, eu ia estar mais feliz ainda. Eu acho que quanto antes, assim... Isso vale muito para as mães. Então, se você está assistindo, você tem uma adolescente em casa, já coloca para ler esse livro, que é bem importante. Bem importante mesmo. Ele quebra muitas crenças dentro da gente. Uma frase que define a sua vida. Frase. Gente, dá pra ver que eu não sou boa nesse negócio de bate-bola. Ninguém é desafiador mesmo. Mas uma frase que eu falo muito é que você é arquiteta da sua própria liberdade. Porque se você não estiver olhando para construir a tua liberdade, e seja qual seja ela, né? Para mim, liberdade geográfica era importante, mas talvez para você não seja. Mas uma liberdade de escolha mesmo, você poder escolher, nem que seja o prato do cardápio, ou onde você vai morar, ou se você vai trabalhar muito ou se você vai trabalhar pouco. Tudo depende de você, do que você quer construir. E você olhar hoje, aonde que eu quero chegar? E esse lugar que eu quero chegar vai me dar essa liberdade que eu quero, que eu busco hoje? Porque às vezes não, né? Às vezes a pessoa tá olhando, eu quero isso, eu quero aquilo. Beleza, mas daqui a 5 anos, você fazendo isso, fazendo aquilo, você vai estar onde você quer? Você vai ser a pessoa que você quer? A gente olha como trabalho, com dinheiro, tal. Mas você ter uma vida de liberdade de escolha, não tem preço isso. Não tem preço. Né? Você poder escolher apesar do que for, do preço, enfim. Uma tendência que detesta. Tendência. Olha, se tem uma coisa que me dá ranço, é quando tem trend no Instagram e todo mundo faz a mesma coisa. Sabe o quadrinho fica todo feito igual. Gente, eu tenho um ranço disso. Toda trend eu nunca entro, porque eu digo, não, daqui a pouco tá todo mundo fazendo. Aí eu fujo. Tem umas que até é legal, mas tem umas também que não... Dá engajamento, né? Isso dá, mas nossa, me dá um ranço. Uma curiosidade estranha. Curiosidade estranha, gente? Fica se maquiando? Nossa, isso é muito estranho, é verdade. Como assim, gente? É verdade, eu não vou mais poder fazer isso agora na casa nova. Mas eu tenho uma bancada e tenho vaso aqui do lado. E aí, quando eu tô me maquiando, eu apoio o pé no vaso. Tipo, é fechado, obviamente, né? Sim. Mas eu apoio o pé no vaso e eu não sei porquê, mas eu apoio e eu fico assim, me maquiando com o pé apoiado. Ai, gente, muito aí bom. agora na casa nova não vai dar. Não preciso mais responder. Na casa nova não vai dar pra fazer isso, que dó. Gente, essa eu vou ficar devendo, porque eu não consegui pensar em nada. Depois eu vou pensar, vou dizer, nossa, mas tinha isso. Tinha isso, sempre tem, né? E tem alguma coisa hoje que te tira muito do sério? Que me tira do sério, injustiça. Nossa, em todos os termos, assim. Se for falar de digital, me dá até um negócio quando eu vejo alguém falando de alguém que eu sei que não é, que é uma construção da pessoa, sabe? E isso acontece muito, infelizmente, no digital, né? Eu vou, sei lá, falar mal do meu concorrente sem falar nomes, porque também não vamos nos expor tanto. Para que todo mundo ache que a pessoa é tal coisa. Gente, o que a gente vê disso? E assim, você precisa mesmo mostrar que o outro é ruim para você se colocar num lugar maior, sabe? Isso é uma coisa que me tira do sério. Pessoas que querem diminuir o outro para se sentir maior. Em todos os aspectos. Enquanto a gente vai pegando as perguntas da audiência, tem alguma coisa que você jamais mostraria nos stories? Se sim, o que e por quê? Que jamais mostraria nos stories? E eu vou escolhendo as perguntas da audiência. Gente, eu acho que, sei lá, muita intimidade, coisas íntimas mesmo, que acho que o que ninguém mostra. Porque, no geral, ou assim, alguém da minha família que não quer aparecer, que não gosta de aparecer, não mostraria, sempre respeitaria. Isso é uma coisa que eu sempre faço. Eu não sou de ficar gravando em tudo que é lugar, porque eu sou uma pessoa introspectiva. Às vezes as pessoas não acreditam, né? Que a pessoa que tá ali nos stories todo dia é introspectiva. Mas eu sou muito introspectiva. E eu não sou a pessoa que tá no meio de um monte de gente e vai tirar o celular e fazer um story. Nunca. Mas se um dia eu fizer isso, com amigos, sei lá, em viagens, sempre eu vou pedir autorização. Tudo bem se você aparecer no meu story, porque a pessoa não escolheu, tá sendo vista por centenas e milhares de pessoas, né? Então, acho que isso com certeza é uma coisa que eu nunca faria. Postar alguém que não tá nesse meio, porque às vezes a gente tá entre amigas e tal, beleza, todo mundo tá se expondo, né? Mas alguém que não é do digital, que não tá ali fazendo story todos os dias, que tem uma vida padrão, sem fora do digital, jamais faria. Porque eu acho que é até uma falta de respeito, sabe? Então, eu acabo nunca mostrando ninguém. Eu sou mais reservada nessa parte pessoal, não sou muito de trazer
tanto. Não tão por, não gosto, mas porque eu sou introspectiva e não me toco no dia. Eu tô vivendo a vida e não me dou conta de puxar o celular e fazer, sabe? Acho que é isso. Boa. @Larissa Melo perguntou: qual é a estrutura interna que todo negócio deve ter para ser funcional? Depende muito do negócio, né? Do tamanho do negócio, do que você entrega. Mas eu entendo que minimamente um negócio que está crescendo, porque no início é você e Deus, ou você e mais alguém, né? Mas logo que você está crescendo, é importante que você, como dono do negócio, consiga sair do operacional, não 100%, porque você nunca vai sair 100%, mas, por exemplo, a gente criar conteúdo é uma coisa operacional que a gente faz. Então, a gente, como mesmo estando líder, CEO e tal, a gente ainda desce na operação, porque é uma coisa que está a nosso cargo. Agora, minimamente, você vai ser alguém na linha tática, que é o meio do caminho, que é alguém para gerenciar o pessoal da operação, liderar o pessoal da operação, cuidar do dia a dia, cronograma, programação diária e o operacional. Então, minimamente, você vai ter mais alguém cuidando dessa parte, mais 2 ou 3 pessoas de operação, aí vai depender do teu negócio, do que você precisa da operação. Mas é importante que haja isso. Na arquitetura, a gente tem muito disso, que o arquiteto dono, ele começa a contratar arquiteto, estagiário e tal, e daqui a pouco ele vê, eles têm 6 pessoas ao redor dele, e ele tem que falar com cada um desses, passar a atividade de cada uma dessas pessoas. Então, o negócio está totalmente centralizado nele. E ele não consegue trabalhar, porque ele está todo dia falando com todo mundo, tirando dúvida. Então, acredito que isso acontece em muitas outras áreas também. E ele tem que fazer esse caminho de descentralizar o negócio dele, subir dentro de uma pirâmide, ao invés de dentro de um círculo, subir, se colocar no topo da pirâmide, colocar alguém na linha tática, que é alguém que vai cuidar, que a gente chama na arquitetura de coordenação, que é um gerente de projetos, por exemplo. E nessa linha da coordenação, ele vai estar cuidando do dia a dia, da programação, das entregas, dos prazos, de todo mundo que está na operação, seja 1, 2, 3 pessoas ou 20. Boa. @doutora Fernanda Pires. Como saber se o meu posicionamento está correto? Você está dando resultado? Você está trazendo cliente? Eu amo, a resposta padrão é essa. Está dando resultado? Está trazendo cliente? Então tá certo. Se não tiver, tá errado. É isso. Já muda. Exatamente. E agora pra gente pegar o presente, uma verdade nua e crua do digital. Uma verdade do digital, gente. Nua e crua, assim, que você fala, nossa, todo mundo deveria saber disso. Que faturamento não é lucro. Acho que esse é o maior. Que o que mais tem no digital é gente esboçando suas plaquinhas atrás dos seus cenários. E, no fim, quando a gente começa a conhecer as pessoas de verdade, conhece os negócios, conversa sobre... A verdade é que a maioria acaba tendo muita dificuldade lá na última linha, que é o lucro. Então, às vezes, a pessoa está faturando milhões. Mas você gasta muito também, né? Então, você tem muita gente, você coloca muito dinheiro em tráfego. Enfim, gasta-se equipe, times enormes. E, no fim, qualquer negócio, não só no digital, se não tem lucro, não faz sentido ele tá ativo daquele jeito que ele tá acontecendo. Então, alguma coisa tem que mudar. O lucro é a base do negócio, né? Então, eu acho que é isso. Muita gente não tem essa noção. Vê faturamentos, placas e tal, e pensa, meu Deus, fulano tá muito milionário. Você vai ver na conta, ele não tem 50 mil. E isso acho que acontece muito, mais do que as pessoas imaginam, né? Muito bem. Amei. Eu também. Temos um presente. Passou muito rápido. Passou. Boa, né? Ai, que legal. Gente, é chique demais, né? É tudo. Vou contextualizar. Gente. Eu acho que você vai acabar usando o kit um pouco mais depois, né? Depois que vinha o Sim. Baby. Mas é um kit pra você poder jogar tênis. Ai, adoro. E aí vai meia, vai a bolinha, tem um boné. Porque a gente quer poder... essa é uma vela especial da Rubla, que eles mandam pra vocês também. Ai, que linda, de cor. Ter um momento de prazer, de Amo. lazer. E a gente quer poder incentivar cada vez mais isso com todas as empreendedoras, de ter esses momentos onde você desfruta, onde você está presente, onde você cuida de você, cuida do seu corpo, porque cuidar de você é cuidar do seu negócio. Isso é uma frase assim que eu sempre falo e que eu passo a reforçar cada vez mais. O nosso negócio, ele tem que existir para nos servir e não nós servirmos o tempo todo ao nosso negócio. É não inverter as prioridades. Então, ter uma vida, ter um CPF e liderar um CNPJ que prospera cada vez mais. Não ser um jogo de um ou outro, mas poder ter um negócio que cresce e uma vida com tempo, com liberdade, com paz, com desfrute
E com novas conquistas, como a sua baby agora, que tá aí pra vir. Obrigada. Eu que agradeço. E não deixe de compartilhar suas redes sociais aqui pra quem ainda não te acompanha. Sim. O meu perfil onde eu falo com arquitetos é Aline Zanoni, @Aline Zanoni. O perfil do escritório, Buclé Arquitetura. Chiquíssimo. Eu adoro buclê, é o tecido, né? Aham. Ai, gente, a minha casa quase toda é buclê, sabia? Ai, eu adoro também. Eu Sou amo suspeita, também. né? Vai ser difícil agora a manutenção, né? Tudo branco, buclê, Sim. aí eu Não, já tô tem que assim, ó. impermeabilizar bem. Já fiz isso, mulher, já fiz isso. Mas aí eu... Nossa, e tem uma coisa assim, eu nunca me preocupei com tapete, com essas coisas assim, branca. Eu era bem assim, tá. Aí agora que são os meus tapetes, as minhas coisas brancas, meu Deus, alguém entra de sapato, eu já fico aqui, ó. Enlouquecida. Mas vale a pena. Vale a pena. Pela estética. Vale. Muito obrigada, viu? Obrigada, Eu amei gente, nosso foi um prazer. papo. Foi uma delícia. E para você que está aqui nos assistindo, não esqueça de comentar qual foi o seu maior insight durante o episódio, de comentar também alguma frase que te tocou muito, que você precisava muito ouvir, que você precisava muito saber. Não esqueça de se inscrever aqui abaixo, deixar o seu like e compartilhar com outras amigas empreendedoras. Já você que está nos ouvindo pelo Spotify, avalie aqui o podcast, porque quanto mais você avaliar, mais nós vamos subir no ranking, quem sabe alcançar o tão sonhado top 1 de podcasts de negócios aqui do Brasil. Eu me chamo Maia Santos, host do podcast, e você pode me acompanhar através do @MaiaSNTS, tanto no Instagram, quanto no YouTube, TikTok, também estou lá produzindo conteúdo constantemente e vai ser um prazer receber você. Lembrando que esse podcast é em parceria com a Rubla, o seu parceiro de negócios do futuro. Então você pode conhecer mais da plataforma na descrição que vai ter abaixo. E nós temos novos episódios toda terça-feira ao meio-dia. Então já coloca aí na sua agenda, enquanto você estiver malhando, enquanto você estiver almoçando, enquanto você estiver descansando, você aproveitar também para ouvir o primeiro e único podcast com foco em posicionamento, vendas e a verdade nua e crua para todas as empreendedoras do digital. Nós nos vemos no próximo episódio e até lá!